Você vai ouvir agora uma das reportagens da série Recordar é Valorizar, uma homenagem aos 55 anos de Casca. As suas matas em frutíferas paisagens, corajosos não temeram Certa vez, um grupo de imigrantes poloneses e italianos instalaram-se às margens de um rio, a 210 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul. Neste lugar, eles praticavam a agricultura e também o comércio. O povoado formado às margens do arroio foi crescendo e passou a se chamar São Luís de Casca, que pertencia ao município de Guaporé. Muitas famílias ajudaram a construir a história que agora vamos contar. Uma delas foi a família Mantovani, uma das primeiras a chegar no povoado. Dona Idalina, descendente da família, hoje com 89 anos, lembra que na época as coisas não eram muito acessíveis. Seu marido, Hugo Variani, era o proprietário do primeiro ônibus que fazia a linha Casca a Guaporé. Também chegavam os primeiros automóveis, meios de locomoção que vinham para substituir o cavalo. O primeiro carro, quem teve foi o Busato. E ele tinha, que quando que subia assim uma subidinha, tinha que ir de ré porque a gasolina não ia no motor. Não ia no motor. Depois sim, depois todo mundo começou a comprar, né? E assim foi evoluindo. O primeiro ônibus foi o meu marido. O meu marido é meu cunhado, né? Que colocou o ônibus e vinha daqui de Casca, saía de manhã às 6 horas. Saía de Guaporé às 3h30, 4 horas, dependia, às vezes, conforme os passageiros que tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo. Se eles tinham que ir em repartições que fechavam mais tarde, então tinha que esperar os passageiros, né? E muitas vezes, então, com o ônibus, quando que ia também o meu cunhado, muitas vezes o meu marido, ele pegava o ônibus e ia para Guaporé. De Guaporé, largava este ônibus, pegava outro, ia para Porto Alegre, no dia seguinte ele voltava, então ele vinha para casa. Até que eu não tinha os filhos, eu ia fazer a cobrança dos passageiros. Aqui não, aqui tiravam a passagem, extraíam a passagem da rodoviária, mas ali pelo interior, que sempre embarcava gente, tinha que extrair a passagem e receber o dinheiro, né? Até hoje ainda tenho as cadernetas com pessoas que ainda, que nunca tinha pagado as passagens. Tenho a caderneta ali. Naquela época eram baratas as passagens, mas assim mesmo eram baratas as outras coisas também. Para nós era bastante coisa, né? Casei em 43 e depois, então nós ficamos com o ônibus ainda uns 5 anos, 6. Depois ele começou a sofrer da coluna, que ele teve que fazer a cirurgia na coluna, ele não pôde mais dirigir. O povo daqui também sentia a necessidade de adquirir conhecimento através das letras e operações numéricas. Foi então que os primeiros professores, mesmo com poucos recursos, improvisavam salas de aula e começaram a lecionar crianças e adultos. Dona Idalina conta que o seu pai também foi um dos primeiros professores. Ele também colaborou com a formação do Grupo Escolar Vitória. O primeiro professor de Casca era uma senhora chamada Itália Dall'Acqua, e ela só lecionava o italiano. Então o prefeito de Guaporé queria que ensinassem o português também, né? E o meu pai lecionava em 2 Lajeados. E ele transferiu meu pai para Casca. Então, meu pai veio uns 2 anos, 3 antes, depois veio a mãe. Ele lecionava ali onde que tem a casa da Regina Lavrati. Tinha uma casinha que eu acho que era de 5 por 7, ou pouco mais, por 8. E lá ele lecionava
lecionava com 12, 13 alunos. Então, ele lecionava o português. E a dona Itália lecionava o italiano. Depois, então, ela disse assim que ela ia casar, ia sair. E saiu e ficou o pai, né? E ele era professor municipal, o meu pai. Depois, saiu o concurso em Porto Alegre. E tinha o meu pai, o professor Frederico Benvenu de São Domingo, e um de Serafina e um de Vila Maria. Aquele de Vila Maria era Albão. E eles foram a Porto Alegre fazer o concurso e o meu pai ficou em primeiro lugar com o concurso que passou a ser estadual. Depois, quando que o meu pai deixou de lecionar lá naquela casinha pequena, ele veio, o prefeito de Guaporé deu uma casa que tinha ali aonde que tem o fórum agora. Era uma casa grande, tipo de um salão grande, então ele deu aquele lugar para o pai lecionar. O pai lecionou bastante anos lá, mas era na sala era tudo junto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, tudo junto. Só ele dividia em filas, carreiras assim, uma carreira era o primeiro, a segunda, a terceira, era tudo assim, né? Mas era tudo uma sala só. Depois, então, derrubaram aquela casa, foi passado a adicionar na Igreja Velha, porque quando que o padre Anito construiu esta igreja, né, ficou a casinha da Igreja Velha e passaram a lecionar lá, até que construíam aquela casa onde que foi a prefeitura lá também. E depois, então, eles começaram a aumentar sempre mais os alunos, então construíram o Vitória. A religiosidade sempre acompanhou o nosso povo. Depois de muito esforço e apoiados na fé, eles ergueram a Igreja Matriz, que hoje é um dos principais atrativos turísticos do município. Dona Idalina tem na lembrança esse fato que fez o povo comemorar durante 8 dias. Lembro perfeitamente como fosse hoje. O padre Anito, quando ele veio aqui, ele tinha uma capelinha muito pequena. E tinha bastante pessoal que ia na igreja, né? Tinha muita gente. Não cabia todos dentro da igreja. E já era uma capelinha meia velha, e ele resolveu de construir a igreja. Ele mesmo foi para a Itália e lá ele arrumou um pouco de dinheiro. E depois ele veio para cá e todo mundo ajudava ele para construir a igreja. Ele mandou fazer os tijolos e de lá da olaria do Toaça, aos domingos, porque não tinha como trazer os tijolos, faziam a procissão depois da missa, passava de mão em mão os tijolos até o local onde que tem a igreja agora. A inauguração da igreja foi lá em 1927. Foi 8 dias de festa. Tinha 3 bandas que tocavam. Mas foi uma festa fora de sério mesmo. Maravilha. O padre Aneto Boni, da congregação carlista, foi o pároco que construiu a igreja com a cooperação da população. Ele também organizou vários movimentos em benefícios à sociedade local. Dona Idalina conta sobre o seu carinho e dedicação com o povo. O padre Anito Boni era uma pessoa maravilhosa. Ele não tinha o coração dentro de si, mas ele tinha ele nas mãos, porque a todos quem pedia auxílio, ele dava. E para mim, ele era fora de sério para nossa família. Tanto é que quando que faleceu o meu irmão, que foi matado por um raio, quem descobriu onde estava meu irmão foi ele. E ele deu muita força para nós, mas muita força mesmo. E depois, por consequências de invejas, não sei como, ele foi transferido, foi para Nova Bassano. De Nova Bassano ele foi para numa cidadezinha ali perto de Nova Bassano e ele faleceu.
foi professor de catequese mesmo. E ele ensinava a religiosidade de uma maneira incrível. Ele não tinha dom da palavra assim, de ser orador, mas as palavras que ele dizia, com uma palavra só, a gente entendia bastante. Mas ele falava maravilhosamente, só não tinha aquele dom de gestos, aquela voz imponente, não tinha. Mas o que ele dizia era super verdade e bem esclarecido. A fé sempre foi o motor que conduziu a sociedade do povoado São Luís de Casca. Quando era a época das missões populares, o povo se mobilizava e deixava de trabalhar para participar das missões. Dona Idalina sempre gostou muito das missões. Eu me lembro que das missões, porque vinham os padres missionários, eram todos capuchinos, e pregavam as missões sempre mais ou menos de 3, 4 dias, né? E eles pregavam todos os evangelhos, explicavam a Bíblia, só falavam de religião, ou rezavam a missa, mas é fora de sério, é muito bom assistir a missão. Comove a gente, né? E chega, parece que cala bem no coração da gente as missões, as orações que eles fazem. E eles fazem perguntas também para as pessoas, né? E se alguém quer responder, podem responder, né? É muito bom, muito bom, muito bom. E eles, quando saem, deixam o símbolo, sempre deixam uma cruz, né? A última missão que teve aqui, ficou a cruz ali perto da igreja, que está ali perto da igreja. Faz tempo, não me lembro que ano foi, mas faz tempo já. O povo de São Luís de Casca era muito trabalhador, mas também tinha os momentos de diversão. Com um sorriso no rosto, Dona Idalina lembra dos piqueniques, das caçadas e passarinhadas. O piquenique era assim, quando que um fazia aniversário, que fosse durante a semana, a festa era sempre para o domingo, mas então durante a semana, o dia do aniversário mesmo, o pessoal se reunia, né? E pegavam uma res, um gado assim, e iam na casa do aniversariante e pegava com música, gaita, violão e outros instrumentos, clarinete que tinha, e tocavam lá. Quando que o aniversariante saía fora da porta, eles diziam, se você quer fazer o churrasco deste animal, pode fazer deste animal. Quer comprar outro, compra outro, mas o churrasco tem que ser domingo. Era sempre no domingo a festa. Quando um rapaz e uma moça interessavam-se um pelo outro, o relacionamento tinha que passar pela aprovação dos pais em primeiro lugar. Depois de aprovado o namoro, o casal tinha que seguir as regras, nem um pouco parecidas com as de hoje. Era bem diferente do que agora, né? O namoro, o rapaz ia visitar a guria, geralmente só no sábado e no domingo. Não era durante a semana, não. E a gente sentava um de um lado, outro do outro lado da mesa, e cada vez em quando passava um para analisar, fiscalizar, escutar o que a gente falava. É bem diferente. Agora, primeiro dia já se abraça, se beija e tudo, mas naquela época lá não era assim, não. Só dançava. Eu conheci meu marido, foi num baile e só dançamos. Depois de um bom tempo, que então ele começou a frequentar a casa, ficamos 6 anos namorando e depois casamos. Casei em 1943. Uma novidade que empolgou a população foi a chegada do trem. O apito avisava que, junto com o trem, o progresso também estava chegando. Dona Idalina conta que, na época, foi uma grande novidade. O trem não era como agora, né? Foi uma grande novidade, porque o pessoal queria ir passear de trem e o trem fez uma viagem ou 2 só e depois suspenderam dos passageiros, foi só para carga. E até hoje acredito que seja só para carga, porque nunca mais ouvi falar de trem de passageiro. Apesar que em Passo Fundo teve, agora ele morreu até, o Salim Boaz,
que era meu primo, ele foi até Porto Alegre para ver se ele conseguia que voltasse novamente o trem de passageiro, mas ele faleceu e ficou a mesma coisa.